Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir. Eu quero trazer uma pequena reflexão, não vai ser muito longa essa mensagem, mas é uma pequena reflexão, mas que é rica em entendimento. Amém? E mais uma vez nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados. Quando eu falo os olhos, é os olhos do entendimento, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Eu quero agradecer aos novos inscritos que se inscreveram no canal. Eu quero desejar que sejam bem-vindos, a fazer parte dessa família em Cristo, da família do canal Democracia Espiritual. E eu peço àqueles também ainda que não se inscreveram, que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários à vontade, comentem à vontade. Porque quanto mais você deixa o like e os comentários, isso ajuda o canal. O YouTube vai entender e vai mandar essa mensagem para as pessoas assistirem. E isso é bom para o crescimento do canal. Porque todos nós queremos que o nosso canal cresça. Vamos deixar essa hipocrisia de lado e dizer, não, eu tenho meu canal, é só para pregar a palavra, trazer. Não, todos nós desejamos que o nosso canal venha crescer. Com certeza que essas mensagens cheguem a outras pessoas, para que outras pessoas venham se libertar. Como nós um dia também estávamos presos, a rudimentos de lei, de ordenanças da lei de Moisés, de doutrina de homens, e nós fomos libertos através desse canal, através do canal, dos canais, da plataforma do YouTube. Eu, particularmente, eu fui liberto mesmo, de uma vez para sempre, eu tive uma ressurreição de mente, uma transformação, uma metanoia, uma renovação de entendimento através da plataforma do YouTube. Com certeza, sou humilde em declarar isso, em afirmar. Entendeu? Então deixe seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão, como eu falei, e volto a falar, com relação aqui. O tema dessa mensagem é templo espiritual ou templo de pedra? Templo espiritual ou templo de pedra? Vamos ver, eu quero deixar aqui uma palavra aqui em Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo 17, versículo 24, que diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos. Está falando, templos aqui é plural. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou ler novamente. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Só até aqui. Irmãos, infelizmente, o que nós mais vemos nos dias de hoje são os líderes religiosos que conhecem essa palavra aqui. Eles conhecem essa palavra. Essa palavra é muito pregada dentro das suas congregações. Com certeza, eu particularmente, onde eu passei 14 anos numa graça misturada, isso aqui era lido nos cultos, entendeu? Isso aqui era lido, era relido dentro da congregação onde eu fazia parte.
E eu tenho certeza que isso aqui é muito lido em outras congregações, em outros lugares, onde eles se reúnem, né? Em suas congregações, onde tem um líder, né? Que vivem ditando suas regras, ensinando a lei de Moisés em vez de ensinar a graça de Deus. Estão presos à lei de Moisés, às 600 ordenanças da lei de Moisés. Eles tiram algumas e aplicam para o povo de Deus, para a igreja de Deus, que são pessoas. Então, são gentios, eu digo gentios fisicamente, geograficamente falando, vivendo como judeus. A pergunta é, doutor, qual o povo que vivia, eu posso dizer assim, 24 horas dentro de um templo? Ou seja, qual era o povo que vivia fazendo suas orações dentro do templo? Qual era o povo que vivia lendo as escrituras, ou seja, as escrituras, a lei de Moisés, dentro do templo, dentro do templo, lá em Jerusalém, e dentro das suas sinagogas? Qual era o povo? Qual era a nação? O povo judeu. Qual foi o templo que Jesus profetizou que não iria ficar pedra sobre pedra? Ele falou, em verdade vos digo, ele disse assim, vocês não estão vendo tudo isso aí? Está escrito em Mateus 24, versículo 2. Pois em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí a pergunta é, doutor, esse templo ainda existe? O templo das escrituras aqui, da Bíblia, do que está escrito, esse templo ainda existe? Por que Jesus profetizou a queda desse templo? A queda desse templo estava conectado com a segunda manifestação da vida do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. Era o juízo de Deus que veio sobre Israel. Israel, né, Jerusalém, a cidade onde, a nação onde existia um templo, onde o povo que era religioso se tornaram religiosos, estavam ali todos os dias. Mas os líderes religiosos, eles conhecem essas passagens, meu irmão. E eles vivem pressionando o povo de Deus. É porque é a realidade. O povo de Deus vive debaixo de pressão. Pressão de um ditador, de um homem. Onde ele diz que você tem que vir a igreja. O primeiro erro que eles dizem é, tem que vir a igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus, ser grato a Deus. Primeiro, que a igreja somos nós. Nós somos igrejas e podemos sim se reunir como igrejas em um determinado lugar, em um determinado local, numa área geográfica, onde se reúnem. Os pregadores da graça, da plataforma do YouTube, nenhum de nós falamos que você é proibido de ir, de se reunir em graça. Nós defendemos, entendeu? Nós defendemos, porque é bom nós se reunirmos. Se bem que existem alguns pregadores aí, até da graça aí, na plataforma do YouTube, que não concordam com isso. Problema deles que eles não concordam, que eles discordam. O problema é que existem alguns líderes religiosos, não são todos, mas tem alguns aí, que são desonestos, a palavra é essa, desonestos, e eles tentam usar isso contra nós, os pregadores do YouTube, nós que defendemos a escatologia consumada, nós que defendemos a doutrina do Evangelho da Graça.
Então eles usam de má fé e nos acusam dizendo que todos os pregadores do YouTube que pregam a graça aí e ainda nos acusam dizendo que a graça que nós pregamos é uma graça inventada. Ora, se é graça inventada, e nós provamos tudo dentro do que está escrito, doutor, como é uma graça inventada? Então veja, eles nos acusam que todos os pregadores da graça aí, do Evangelho da Graça, na plataforma do YouTube, nós ensinamos que não é para ninguém ir se reunir, que nós temos que ficar em casa. Primeiro você está sendo desonesto, meu irmão. Seja honesto, seja sincero, seja verdadeiro, entendeu? Tenha caráter, porque, veja bem, nós não ensinamos isso. Como eu acabei de falar, eu vou falar novamente. Existem alguns, um ou dois aí que dizem que não precisamos se reunir. Mas o irmão Geraldo, irmão Elcio, irmão André Pimentel, irmão Cristiano, irmão Erivelto, eu também me incluo também, porque eu sou pregador do Evangelho da Graça. Sim, mesmo que o meu canal seja pequeno, mesmo que eu não seja ainda tão conhecido, mas eu faço parte desse time, dessa equipe aí. Nós não falamos que é proibido nós se reunirmos em graça, sim. É bom, é louvável nós se reunirmos em graça, sim. Agora, eu me reúno se tiver uma graça verdadeira, meu irmão, e não uma mistureba, uma mistura. Entendeu? Mas nós estamos de acordo, sim, meu irmão. Entendeu? Então, esses homens, eles sabem, eles leem isso aqui. Eu vou ler novamente, ó. Versículo 24, Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo está aqui na cidade da filosofia, lá na Grécia Antiga, aqui a capital, a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e de dois grupos da época de Paulo aqui, que levaram Paulo, dois grupos de filósofos que levaram Paulo para o Areópago, um lugar onde eles se reuniam. E ali eles, naquele lugar ali, eles defendiam, ou seja, eles falavam a respeito da política, entendeu? Dos problemas do dia a dia social. Então ali era um lugar de reuniões da religião, eles se reuniam ali para resolver os problemas, para colocar em dias ali. Entendeu? Então Paulo foi levado por um grupo de filósofos. Está escrito aqui no capítulo número 17 aqui. Paulo é levado lá e quando Paulo tem uma oportunidade, Paulo ele agora vai o quê? Paulo agora vai falar do Deus que ele servia, entendeu? Então ele foi levado pelo um grupo de filósofos, dois grupos que levaram Paulo, os epicureus e os estoicos, que contendiam com Paulo todos os dias na praça ali, naquela praça onde existia ali em Atenas, ali na Grécia. Entendeu? Então Paulo foi levado lá e Paulo ele se levanta exortando o nome do Criador, daquele que criou os céus e a terra, daquele que era Senhor tanto do céu como da terra. E Paulo ele vem aqui discorrendo aqui, Lucas escreveu aqui um fato que aconteceu. Paulo não está falando isso ontem nem hoje. Isso aqui é algo que aconteceu. E Lucas registrou, deixou isso registrado aqui. O livro de Atos foi escrito por Lucas. E olha o que Lucas escreveu aqui de um acontecimento que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha o que Lucas diz. O Deus que fez o mundo cosmo, o mundo criado, o mundo, o planeta global.
Entendeu? Então, porque nem toda vez que está escrito na Bíblia aqui o nome mundo, está falando do mundo cosmo. O mundo cosmo onde Deus criou mares, rios, florestas, vegetais, animais, seres humanos como nós, que fomos feitos para habitar na terra. O próprio Paulo vai falar aqui nessa carta que o homem foi feito para habitar na terra e não para a terra ser destruída, doutor, como vocês falam. A terra foi feita por Deus para que, pelo Criador, pelo Soberano, pelo Todo-Poderoso, para que o homem habitasse na terra. A terra nunca será destruída, como vocês falam. Isso aí é outro assunto. Então veja. Então, Lucas registra aqui. Olha o que Lucas diz. O Deus que fez o mundo. Isso foi palavra de Paulo. E Lucas registrou. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, tudo que existe na face da terra, foi Deus que fez. Olha, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. A pergunta é, mas por que, doutor, você pressiona tanto o povo a estar dentro desses redios de quatro paredes? Dentro dessas sinagogas? Porque se vocês, meu irmão, pelo menos se reunissem para falar do Evangelho da Graça, aí era louvável, mas vocês se reúnem para falar o quê? Para ler lei de Moisés. Vocês estão presos aos profetas, à lei de Moisés. Vocês estão presos a doutrinas de homens. Vocês estão presos, meu irmão, a rudimentos fracos e pobres da lei de Moisés, como Paulo falou. A lei se tornou fraca, pobre. A lei era sombra. E nós não fomos chamados para viver debaixo da lei. Nós somos chamados para viver debaixo da graça. E todos nós estamos debaixo da graça. Agora, uma coisa é estar debaixo da graça, outra coisa é viver a graça. É ensinar a graça. É instruir dentro do evangelho da graça. É isso que vocês não fazem. É isso que eles não fazem. Então veja, Paulo está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Em templos, está no plural. Entendeu? Então, em cada esquina nós encontramos o quê? Um templo construído por mão de homens. E eu vejo alguns líderes falando, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas vive pressionando o povo a estar dentro de um templo. Não porque você tem que estar aqui para ouvir a palavra, você tem que estar aqui para ser grato a Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Ora, servir a Deus é no Espírito, meu irmão. Oh, glória! Nós temos acesso ao trono da graça pelo Espírito, é pela fé em Cristo. Olha o que Paulo escreveu aqui aos Romanos, capítulo número 5. Versículo 1, ele diz assim, ó. Versículo 2, vamos lá. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, ou glória, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, nós temos acesso, nós temos entrada pela fé a esta graça. Entendeu? Então nós temos acesso ao Pai, é pela fé, é no Espírito. Nós adoramos o Pai no Espírito e em verdade. Nós servimos a Deus no Espírito, adoramos ao Pai no Espírito. Somos gratos no Espírito aqui, meu irmão. O culto é racional. Se eu quiser me reunir, eu me reúno. Sim, é bom. Eu agradeço. Volto a falar, como eu já falei várias vezes. Eu estou ansioso para que isso aconteça, para que em algum lugar como se diz, apareçam pessoas, ou seja, apareçam pessoas para que a gente venha falar desse evangelho, dessa doutrina do evangelho da graça, sem mistura, sem fermento. Eu bem queria estar num lugar onde falasse só da graça, meu irmão. Que não tivesse rudimentos, que não tivesse fermento, que não tivesse véu. Entendeu? Então veja,
Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E o tema da mensagem é templo espiritual ou templo de pedra? A pergunta é, o templo de Deus é num templo de 4 paredes ou num templo que somos nós? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, ou glória. O templo de Deus não é de pedra, não é feito por mão de homens. O templo de Deus hoje, na graça, ou glória, no novo pacto, somos nós. O Espírito de Deus está conectado com o nosso espírito e se torna um só espírito. Então veja, Paulo, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Vamos ler versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, a respeito do templo também, do templo que se encontrava lá em Jerusalém. Esse templo que foi destruído, olha, que não existe mais. Mas os homens estão dizendo, mas vai ser construído o terceiro templo. Você pode construir o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o 20º, o 30º. Pode fazer quantos templos quiser, meu irmão. Em qualquer lugar, em Jerusalém, seja onde for. Mas esses templos aí, que estão construindo aí, isso é antibíblico. O templo da Bíblia, ele foi destruído para que o outro templo viesse. Entendeu? No novo pacto, no novo céu, na nova terra. E quem é esse novo templo? Hoje somos nós, ô glória. Olha, o templo, esse templo tinha que ser destruído, meu irmão. Porque na nova terra, no novo céu, o templo não seria mais de pedra. Não seria mais feito por mão de homens. Esse templo hoje não é mais destruído, nós não somos mais destruídos. Por quê? Porque o templo é do Espírito. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas é no nosso espírito, não é na nossa carne. A carne será destruída. Então por isso que esse templo nunca poderá ser destruído mais, nunca mais, ô glória. Porque o Espírito do Senhor está conectado com o Espírito. Por isso que nós tornamos um só Espírito e nós somos templo e morada do Espírito Santo no Espírito e não na carne. Esse templo nunca será destruído. Oh, glória! Olha o que aconteceu com o templo feito por mão de homens. Olha, versículo 1. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo que foi destruído, esse templo não existe mais, meu irmão. Ó, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo foi destruído, foi derrubado. Mas o templo hoje, que somos nós, ou glória, esse não será destruído. Aí você pode dizer, mas quando a gente morrer, terminar nossa peregrinação aqui na terra, sim, o Espírito volta para o Pai, o Espírito volta para Deus que o deu, e o pó volta para o pó como era. Então o Espírito, esse templo nunca será destruído, ele nunca poderá ser destruído, ou glória. Ele viverá de eternidade em eternidade, para todo sempre. Quando terminar nossa peregrinação aqui, acaba-se nossos dias aqui, terrenamente falando, mas a gente continua a viver, o Espírito continua a viver, o Espírito não morre, ô glória. O Espírito é eterno, ele veio e ele voltará. Então veja, esse templo foi destruído. E no novo pacto, na nova aliança, esse templo, o próprio João, lá em Apocalipse, ele viu na Nova Jerusalém. Ele não viu o templo feito por mão de homens. Então veja, aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim, olha, versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Paulo está fazendo uma pergunta.
Paulo está falando aqui para nós? Não, Paulo está falando para os irmãos de Coríntios, numa carta. Isso aqui está escrito no conteúdo de uma carta que foi escrita para os irmãos que estavam lá em Coríntios. Esses irmãos não existem mais, mas existem os espíritos dos escolhidos, estão na eternidade com o Pai. Então ele diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, ou glória, como Deus disse, neles quem? Habitarei. Neles quem? No templo. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, ou glória. Olha para aí. Então essa palavra aqui, ela foi literal e também é o quê? Atemporal. Por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ô glória, que palavra abençoada. Eu vou ler de novo. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Nós somos o templo de Deus vivente aqui na terra. Olha, porque vós sois o templo do Deus vivente, porque vós sois o templo do Deus vivente, ou seja, nós somos o templo do Deus vivente aqui na terra. Ele está conectado dentro de nós. Como Deus disse, neles habitarei. Olha, ele habita dentro de nós. Ele não habita em templos feitos por mão de homens, como Paulo falou lá em Atos, capítulo 17, que eu acabei de ler há pouco tempo aqui. Olha, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, ô glória, entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ô glória, o povo de Deus já chegou? O templo e morada do Espírito Santo de Deus já chegou? Sim, somos nós. É eu daqui, você daí. E nós juntos conectados, numa só fé, num só Espírito, num só batismo. Um só Pai, um só Deus. Pai de todos. Ele está em todos. Ele é tudo em todos. Oh, glória. Então veja, para terminar, eu quero ir aqui para Apocalipse, capítulo 21. No versículo de número 3 diz assim, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha aqui, ó, quem é o templo hoje de Deus? Olha, com os homens, não é com os anjos lá de cima, é com os homens. Por quê? Porque desceu. Vamos ler o versículo primeiro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram-se e o mar já não existe. Eles acham que é um novo céu, uma nova terra que Deus vai destruir essa e Deus vai novamente fazer um novo céu, uma nova terra. Não, doutor. Não é isso não. Olha, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. É a nova aliança, o novo pacto. Nós já fomos alcançados pela nova Jerusalém. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Olha, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, plural, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, ô glória. Veja, olha aqui o templo. O templo e a morada do Espírito Santo. Ele está conosco 24 horas. Para onde você for, ele está conosco. E a conexão entre o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho, não pode se separar. Por quê? Porque a intimidade, a conexão com o Pai é pela fé, é pelo entendimento, é pelo Espírito. Oh glória! Servimos a Deus no Espírito, adoramos a Deus no Espírito, somos gratos a Deus no Espírito pelo que Ele fez. Então nada pode nos separar do amor de Deus. 24 horas Ele está conectado conosco. Aí no versículo, ainda no capítulo 21, no versículo 22 diz assim,
ainda no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 22 diz, e nela quem? Na Nova Jerusalém que desceu, que João disse, e eu vi a Nova Jerusalém que descia. Olha, e nela quem? E nela não vi templo. Olha, na Nova Jerusalém, João disse, eu não vi templo nenhum. Templo feito por mão de homens, não. Templos de pedra, não. Esses templos que os pastores dizem aí, que você tem que vir para o templo, você tem que servir a Deus, você tem que adorar, você tem que ser grato vindo aqui. Não, doutor, nós somos gratos. Em qualquer lugar, nós adoramos o Pai em qualquer lugar, nós servimos ao Pai em qualquer lugar, é em espírito e em verdade. Nós somos gratos ao Pai em qualquer lugar. É aqui, é no banheiro, é no avião, seja onde for, é no shopping. Ou não, doutor. Vocês fazem isso para aprender o povo de Deus aí, um povo que não tem conhecimento. Se reunir é uma coisa, meu irmão. E pressionar o povo a se reunir é outra, para ganhar dinheiro em cima disso aí. Por causa de uma posição. Entendeu? Então veja, olha o que João diz aqui, ó. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Oh, glória! Olha o que João disse, ó. Nela, na Nova Jerusalém, que já desceu. Nós já estamos na Nova Jerusalém. Nós já estamos na nova, no novo céu e na nova terra. No novo pacto, numa nova aliança. E nessa nova aliança, nesse novo pacto, não existe templo. João diz, porque o seu templo é o Senhor. Ele diz assim, vamos ler novamente, versículo 22, e nela não vi templo. Na Nova Jerusalém espiritual, celestial, no novo céu, na nova terra, na nova aliança, no novo pacto. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém? Graça e paz, graça eterna. Fique com essa palavra, essa pequena meditação aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, canal Democracia Espiritual, compartilhe essa mensagem. E vamos que vamos, amém? Deixe seus comentários. Então eu quero desejar aqui um bom fim de semana para todos. Que Deus continue nos abençoando, porque abençoado nós já somos, amém? Já nascemos abençoados, espiritualmente falando, amém? As coisas terrenas a gente trabalha para conquistar. Não tem essa de dizer que fulano é mais abençoado porque conquistou um emprego que ganha mais, porque tem um carro, porque tem uma moto, porque tem uma casa, porque tem um apartamento, porque tem uma conta bancária. Não. Isso aí a gente trabalha e conquista. São as oportunidades que chegam na nossa vida. Nós somos abençoados espiritualmente. Porque tem pessoas, meu irmão, assim você frustraria, como os homens fazem aí. Olha, fulano chegou aqui, ó, não tinha nada, hoje já tem. Não, doutor. E os outros que estão há mais tempo? E os outros que mesmo sem conhecimento, são zelosos? Eles são amaldiçoados? Isso aí é frustrar as pessoas. Porque fulano chegou hoje, olha, já chegou ontem, já tem isso, já tem aquilo, tal. Não, isso é coisas terrenas mesmo. Que as pessoas trabalham, têm oportunidade e trabalham e conquistam. Nós somos abençoados espiritualmente falando, amém? É isso. Até isso eles falam dentro das congregações. E as outras pessoas? Tem pessoas que vai morrer e não vai ter uma casa própria. Tem pessoas que vai terminar sua peregrinação aqui e não vai ter a sua casa própria, vai morar de aluguel. E aí? Essa pessoa não tem Deus? Essa pessoa está sendo infiel com Deus? Essa pessoa é amaldiçoada porque não conquistou? Não, doutor. Não tem nada a ver. O povo de Deus é abençoado nas regiões celestiais. É espiritualmente falando. Não é nada de coisa material. Amém? Então, todos nós somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?